Nasce em 8 de novembro de 1977 no Hospital de Arinos, um menino depois de 10 irmãos. Filho dos saudosos seu Dino Durães e Dona Edith Neri. Ele recebe o nome do pai, Noraldino Carlos Durães Filho. A família é grande, a casa é simples e o endereço do coração atende por Fazenda Vereda do Mel. Naquele lar, sem arquitetura moderna, havia um projeto mais alto que qualquer telhado. O nome deste projeto é amor. Ali as risadas dos irmãos ecoavam pelo quintal. E nos fins de semana as famílias se juntavam para brincar e tomar banho no Rio Claro. A mesa cheirava a comida boa, feita pelas mãos incansáveis de Dona Edith. O relógio do tempo marcava dias difíceis, mas o amor, esse nunca faltou. O menino cresce entre o barulho do pilão e a música da roça. Sol e chuva não são impedimentos para a escola. A mochila é um saco de açúcar. A sandália, quando quebrava, ganhava um prego para aguentar um pouco mais. Noraldino aprende cedo que a dignidade também se costura com simplicidade. E por trás de tudo, a certeza que lhe diz que onde mora o amor, nada falta. Em 1988 chega o terceiro ano. Naquele pedaço de Minas Gerais, estudar além já não era possível. Dona Edith, que conhece a sede do filho, decide: ele vai continuar estudando. E assim, com o coração partido na mala, o menino parte para a escola Caio Martins, em Januária. Ali a vida lhe dá outras carteiras, outros amigos, outras lições. Ele aprende a dividir o pão, o tempo e até a saudade. E daquele grupo nasceram amizades que o tempo não apaga. Inclusive, até hoje, os irmãos do Caio Martins se reencontram anualmente. Quando Noraldino sai do internato, o destino aponta o asfalto. A direção? Brasília. Ele começa de baixo. Na capital federal, ele se torna servente de pedreiro. O corpo cansa, mas a esperança não. Logo, um amigo do Caio Martins o indica para uma empresa no Conjunto Nacional. Noraldino entra como estoquista. Pouco depois, pelas mesmas mãos que aprenderam a servir, Noraldino se torna chefe de setor. Em 1998, um culto, um silêncio, aquele aperto no peito. Noraldino, que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A partir dali, a estrada ganha direção. E quando, em 2000, a vida o chama de volta à cidade natal, Arinos, Minas Gerais, a cidade enfrenta a falta de emprego, infelizmente. Então, algo extraordinário acontece. Um jovem desconhecido bate ao portão e entrega um versículo, Isaías 45:3. Esse versículo era Deus cochichando promessas em voz alta. E aquilo o toca tão fundo que já não há como fingir que não ouviu a voz de Deus. Noraldino começa como agente de saúde na cidade. 2 anos depois, ele começa a empreender. Nasce então a tão famosa Casa da Foto. Por 10 anos, ele é o fotógrafo que transforma instantes em memória. Nesse intervalo, ele conheceu o grande amor da sua vida, Luciene. Parceira, amiga, abrigo. Eles se casam.
Chegam então Caio e Camila. O futuro de repente tem nomes próprios. Caio hoje faz medicina, Camila, odontologia. São, em grande parte, muito mais do que o orgulho da família. É a herança do suor, devolvida em diploma, em esperança. Em 2011, Noraldino passa no concurso da saúde e é empossado justamente no Hospital de Arinos, onde ele nasceu. A vida brilha nessas coincidências que Deus parece escrever com carinho, não é? Em 2013, o passo seguinte pediu muita coragem. Noraldino decide fazer faculdade de optometria. Foi então que ele deixou o hospital e encerrou o ciclo da fotografia e abriu outras portas. Hoje, proprietário de uma ótica em Arinos, outra em São Francisco, Noraldino ainda atende mais 6 óticas pelo noroeste e norte de Minas. O trabalho vira ponte, a clientela se torna parte da família. Mas a estrada da fé também passa por vales. 2014. Dona Edith, tão amorosa, tão abençoada. Ela adoece gravemente. Em 2016, a gigante descansa nos braços do Pai. Fica um vazio que não cabe em lugar nenhum. Em 2020, o pai, o Abraão da família, também parte. O mundo parece diminuir de tamanho e a responsabilidade cresce no peito de Noraldino. Noraldino recorda uma viagem a Barretos que Dona Edith fez uma profecia. Ela decretou, ainda em vida, que um dia Noraldino seria uma grande autoridade na cidade de Arinos. É triste dizer que ela não viveu para ver, mas aquela palavra profetizada já havia criado raízes. Em 2016, Noraldino entra na política. Recebe 272 votos, mas não se elege. Porém, ele não desiste. 4 anos depois, ele tenta de novo e com 286 votos, o povo de Arinos lhe dá um mandato. Em 2024, a confiança se renova. 441 votos e a reeleição. Noraldino serve com firmeza, em defesa do Evangelho, de mãos dadas com pastores e pastoras que Deus coloca no caminho. A autoridade que Dona Edith profetizou não é um trono, é uma cruz de serviço erguida dia após dia. Em 2024, ele decide cuidar mais do templo que carrega a alma. Meus amigos, nosso aniversariante hoje estava um pouquinho acima do peso. Ele enfrentou tudo, mudou seus hábitos e perdeu 36 quilos. Ganhou fôlego, ganhou tempo, ganhou vida. E entendeu que amar a cidade também passa por amar a si mesmo. Visto de longe, pode parecer apenas uma biografia tudo isso que estou dizendo. Mas, sinceramente, tudo o que eu disse é um resumo de um milagre transformado em capítulos. Aquele menino de mochila, de saco de açúcar, de sandália consertada com prego, aquele menino que passava as manhãs no Rio Claro, que se alimentava bem demais na mesa farta, feita por Dona Edith. Aquele menino que revelava fotos na casa da foto, que
que cuida dos olhos de muita gente hoje que tem um gabinete, que trabalha de domingo a domingo, com a mão estendida ao próximo. Essa história não cabe nessas palavras que hoje eu te digo, mas eu resumo que Deus é fiel. Hoje, 48 anos depois daquele choro no berçário de Arinos, ele olha para trás sem perder o presente. Vê a mãe e o pai nos gestos dos irmãos. Vê Caio e Camila como promessas sendo cumpridas. Vê Luciene como casa que o abraço construiu. Vê Arinos, povo nas ruas, vê esperança. Enxerga no rosto de cada um que aqui presente está nesta noite como família. E entende finalmente a profecia dos patriarcas. Se seu Dino foi Abraão, se Dona Edith foi o ventre da promessa, Noraldino é o Isaac, que chegou para lembrar que Deus não se esquece do que diz. Sem alarde, sem pressa, com o coração de quem serve, ele se tornou o canal de bênçãos para toda a sua gente. Que esta história, a história de um mineiro que nasceu para vencer, continue sendo contada de geração em geração. Que cada lágrima de saudade regue o terreno da gratidão. E que Arinos, quando pronunciar este nome, reconheça não só o amigo, mas o irmão que caminha ao lado. Hoje comemoramos o seu aniversário. Noraldino Durães, mais que um amigo, um irmão. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinhos. Mas durante todo esse tempo que ficamos aqui, a gente foi muito feliz. Como todos sabem, é uma casa simples, uma casa humilde, mas o amor nunca faltou. Então a gente viveu tempos difíceis, mas eu fico muito emocionado porque a história, a gente vê o quanto Deus teve a provisão com a gente. Mas o interessante disso tudo é porque o amor nunca faltou. A gente era muito feliz. E meus irmãos é uma bênção na minha vida. A herança que meu pai deixou, minha mãe, assim, nada se compra, o dinheiro não compara. E hoje a gente continua assim com esse amor tão grande. E foi profetizado em minha vida assim a trajetória assim pelos meus pais. E as coisas que eles mais pediam é para que a gente fosse sempre unidos, né? Hoje eles não estão aqui, mas a gente continua unido. E louva a Deus assim pelos ensinamentos, por tudo que eles deixaram pra gente. E a gente procura preservar esse patrimônio. Não simplesmente o patrimônio de ter deixado uma fazenda para todos nós, mas o patrimônio daquilo que eles sempre plantaram na vida da gente, né? O amor, a união, família. E graças a Deus a gente vive assim, né? Então eu continuei trabalhando. Hoje a gente conversa bastante com os meus irmãos. E como foi profetizado em minha vida, para a gente continuar liderando a família, então isso automaticamente entrou dentro de mim. E somos uma família respeitada, uma família honrada. E isso a gente pretende seguir aí por muito tempo, de gerações em gerações. Então minha mãe aqui, às vezes faltava, tinha que ir no Rio,
pegando latas de água na cabeça, né? Pisando arroz. Naquele tempo não tinha um arroz que vem hoje, né? Pronto. Café. Então praticamente a gente não comprava quase nada. Praticamente na rua muito pouco, porque aqui produzia carne, aqui pescava. E aqui a gente tinha muita fartura. Às vezes não tinha dinheiro, mas tinha muita fartura. Então o alimento e a mesa farta nunca faltou em nossa casa. E o principal disso tudo, o amor, ele sempre foi presente na vida do meu pai e da minha mãe. E hoje é uma honra dizer que sou filho caçula e preservo essa honra e essa certeza de que estamos cumprindo o nosso dever e vamos continuar aí na missão que Deus nos proporcionou, sendo de uma família tão abençoada. Então eu estou aqui mais uma vez completando mais um ano de vida, né? 48 anos de idade. Esses tempos eu era tão pequenino, saí daqui e graças a Deus cumprimos a nossa missão e tenho a certeza de dever cumprido. Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Brotar do coração. Muito obrigado, muito obrigado.